Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você na sua casa e com toda a sua família. Romanos 8, a palavra de Deus nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei, ela em Cristo Jesus, ela foi cumprida. E através de Jesus, pela graça, eu e você, nós temos essa vida eterna, esta vida de liberdade. Como é bom servir a um Deus da liberdade, que nos dá a liberdade de, nesta manhã, estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe aí o nosso link com os nossos outros irmãos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook, Instagram e também pela sagegospel.com nesta manhã. Louvamos a Deus pela companhia de cada irmão. Esteja em oração, orando por você, orando por nós, orando pela igreja e pedindo ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações neste dia, através dos louvores e através da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nos achegamos ao teu trono de graça, te agradecendo pelo novo dia, por mais um mês que, encerrando hoje, o Senhor nos concede, por um novo momento que o Senhor tem dado nas nossas vidas, na vida da tua igreja. Abençoa os teus filhos, cada um nas suas casas, supre cada uma das suas necessidades. Ó Pai, nós entregamos o louvor, entregamos as nossas vidas e dedicamos este culto a Ti. Queremos apresentar não apenas a nossa vida, mas, acima de tudo, ó Pai, queremos dedicar a nossa adoração, o nosso louvor e consagrar toda a nossa vida ao Senhor neste dia. Obrigado por esta manhã, obrigado pela vida dos irmãos que estão servindo ao Teu reino juntamente conosco aqui. E abençoa os que estão nas suas casas. Conduz cada um para a Tua presença neste momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Está conosco aqui o irmão Ronaldo, a irmã Leia, e juntamente com vocês em casa, louva ao Senhor nesta manhã de domingo. Graça e paz. Amém, irmãos? Oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim.
silêncios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho uma adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Amém. Adoremos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. No momento como este é momento também de adoração, de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor também através dos nossos lábios, com uma canção que o Senhor faz brotar no nosso coração. São tantas canções que nós conseguimos lembrar nos momentos de provas, e quando louvamos, exaltamos o nome do nosso Deus, nosso coração se enche de fé, de alegria e de ânimo para prosseguir. Quinta-feira iniciou um decreto municipal, o toque de recolher. A partir das 20 horas, durante os próximos 15 dias, de quinta a 15 dias mais, nós estaremos nas nossas casas de 20 horas às 5 da manhã. E nós queremos dar uma palavra aqui a cada irmão, membro, congregado da nossa igreja que esteja junto. Nós entendemos que é mais uma ação da nossa liderança municipal, do governo municipal, como também do Estado, o governo federal. Os governos de todos os mundos têm tomado ações no sentido de combater o avanço da pandemia do coronavírus. Vamos contribuir com a nossa parte. É prudência nossa estarmos juntos obedecendo às leis. E nos demais, nós vamos nos adequando e crendo no Senhor que tudo isso vai passar, porque tudo está no controle do nosso Deus. Então, os nossos cultos, por conta disso, estão sendo alterados. O culto do domingo será às 18 horas, então já convido você para hoje, não às 19, mas às 18 horas, estar juntamente conosco, cultuando o nome do nosso Deus. Às quartas-feiras, continuamos o nosso culto de oração, porém, com horário também antecipado para as 18 horas, tá certo? Convido você a estar conosco, também orando, colocando diante do Senhor a vida da igreja, a vida da sua família, a vida do nosso país, a vida da nossa cidade. Nessa semana nós recebemos notícias de alguns casos aqui do Covid-19 acontecendo, e nós precisamos orar para que Deus cure cada um desses que porventura passem por este contágio deste vírus, porque nós cremos na provisão de Deus sobre a vida dos seus filhos. Gostaríamos de lembrar que hoje estamos no 2º capítulo de 1 João do nosso estudo Cartas em Família. É um devocional que você, juntamente com a sua família, pode fazer qualquer tempo. Mas nós, um capítulo por dia da Palavra de Deus, hoje, 1 João capítulo 2, estaremos estudando. A irmã Edileide está nos dando todo o apoio, nos ajudando nas cartas em família. E hoje, 1 João capítulo 2. E vamos pedir a você, se porventura você tem feito o devocional com sua família, tira uma foto desse momento e manda para o WhatsApp da igreja. Nós, durante a semana, formataremos um vídeo para apresentar da participação dos irmãos nesses momentos especiais, cartas em família. Você tira uma foto, manda para o WhatsApp da igreja, é o 3631-5285,
que, por sinal, é o mesmo telefone fixo da nossa igreja. Amanhã iniciamos mais um volume, mais uma série do Devocional Betânia Kids. Tem sido também tempos especiais com as crianças, os pais. Muitos têm compartilhado vídeo onde os filhos estão desenhando, porque não é apenas a leitura, mas para as crianças também tem uma parte onde ela pode desenhar, onde ela pode, de certa forma, de uma forma bem lúdica, participar e aprender sobre ensinamentos de Jesus e da Palavra de Deus. Amanhã, nova série Devocional Betânia Kids, a gente estará divulgando. Aí agradecemos aos irmãos, a irmã Sandra, o departamento infantil, os professores que estão engajados, a irmã Edileide, o irmão Edinaldo, que também está no apoio, na produção, na geração, também juntamente com a equipe da comunicação. Deus continue abençoando vocês. Outro aviso, os avisos em relação à semana, amanhã nós, além de iniciarmos mais uma série do Devocional Betânia Kids, nós estamos também divulgando durante a semana algo que vai acontecer na quinta-feira. Nós, durante esse mês de maio, tivemos, inclusive, com muitas palavras generosas, gentis, de como foi o Quinta para Casais, durante esse mês de maio. Fizemos 5 reuniões, Quinta para Casais, tratando de alguns assuntos concernentes aos casais da família. Nós temos a grande vantagem de estar tudo isso no YouTube, assim como os cultos, as mensagens, a palavra, os direcionamentos de Deus estão lá no YouTube. Então, você pode, a qualquer momento, vai lá na página, no canal do YouTube da nossa igreja e rever também os quintas para casais. Nesta quinta, nós convidamos a toda a igreja a participar do momento chamado Quinta das Emoções. Nós trataremos de assuntos concernentes à questão emocional do povo em relação a esses dias. Está um pouco preocupado, ansioso, tem trazido medo ao seu coração, tem trazido um pouco de inquietação à sua alma, tudo que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas estão vivendo dias de muita ansiedade, alguns lidando até com o início de depressão, e nós vamos falar sobre isso. Os nossos irmãos Well e Jacilda, eles estarão conosco e nós estaremos juntos. Eu também e Edileide estaremos no apoio e estaremos trazendo uma palavra, um direcionamento através desses profissionais que toda a igreja conhece, o irmão Well Rocha e a irmã Jacilda Passos, na próxima quinta, às 18 horas. Atenção para o horário. Quinta-feira próxima, 18 horas. Terça-feira é o nosso dia de pequeno grupo, onde muitos irmãos estão, através de videoconferências, através de redes sociais, se contactando e buscando estar junto, mesmo distantes. E na quarta-feira o nosso culto de oração, como já anunciei, 18 horas da quarta-feira. E hoje à tarde nós teremos um bate-papo com o pastor Eli Lourenço. Hoje, 15 horas, 3 da tarde, convido você via Instagram, porque é o único rede social que a gente consegue, de 2 lugares diferentes, falar juntos, e eu aqui, o pastor Eli, que está em Salvador, estará conosco. Então, convido também os irmãos, nós estamos divulgando hoje um bate-papo com o pastor Eli, ele falando dele, trazendo uma palavra para a igreja também, falando do seu tratamento de saúde, e convido você a estar conosco via Instagram, hoje, 15 horas, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar porque Deus tem nos dado a possibilidade nesses dias de entender e depender tão somente dEle. A nossa vida pertence ao Senhor. O nosso respirar depende do Senhor. O que nós temos, o nosso sustento vem do Senhor. Por irmãos, com a fidelidade, a generosidade, a participação dos irmãos, nós temos caminhado. Deus tem nos dado esta oportunidade de mantermos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, porque os irmãos têm sido fiel e o Senhor tem confirmado através das vidas dos irmãos que Ele é o Senhor dessa obra, que tudo aqui pertence ao Senhor, que nós estamos servindo ao Rei Jesus, que é o nosso sustentador, além de Salvador. Então você pode, aí nós apresentamos as nossas contas, pode continuar ofertando e dizimando através das contas bancárias, pode compartilhar o comprovante. Pastor, eu quero dizer que eu quero apontar,
informar, melhor dizendo, o meu dízimo. Você pode mandar para o WhatsApp da igreja também, tá bom? Que é um meio de comunicação comum hoje para todas as pessoas, o seu comprovante da sua transferência, o seu depósito. Ainda alguns irmãos preferem entregar na igreja, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, também através da secretaria, o irmão Edinaldo. Deus continue abençoando vocês, Deus continue nos abençoando. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, obrigado a Deus porque o Senhor tem sustentado a tua obra, o Senhor tem sustentado a tua igreja. E é o Senhor que toca, que move os nossos corações para continuar vivendo essa vida de fidelidade na tua presença também com os nossos dízimos e ofertas. Nós pedimos uma bênção especial sobre a vida. Fala conosco através da tua palavra logo mais, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo de oração, nós iremos orar ao Senhor, porque tem muitas coisas na vida do cristão que só o poder da oração, e por que não dizer todas, quando nós perdemos ou estamos perdendo a esperança, quando nós estamos vacilando com a nossa fé, quando nós temos algumas dificuldades em relação à questão financeira, à saúde, nós lembramos de orar ao Senhor. E que bom que nós oramos ao Senhor. Mas a oração deve fazer parte da vida do cristão em todos os momentos da sua vida, seja nos dias de calmaria ou nos dias de muita tempestade. A oração, ela faz parte e deve fazer parte da vida do cristão. Nós vamos ter um pedido, aliás, nós vamos orar por alguns pedidos de oração neste momento, e depois nós vamos falar um pouco sobre a nossa campanha de missões, porque nós estamos até o próximo dia 7, ainda com a campanha de missões mundiais, e queremos enviar uma oferta através da igreja, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos orar ao Senhor? Gostaria de pedir aos irmãos que lembrassem nas suas casas, durante a semana, a vida do pastor Eli, da irmã Nilda, a saúde dos irmãos, a vida desses amados. Lembre também de orar pela vida da irmã Neuza de Fernando, que também começou uma nova etapa do tratamento de saúde. A irmã Nil pediu oração por Hernani Messês. Vamos orar por Hernani, que está com a Covid-19. Vamos orar. Vamos lembrar de continuar orando pela vida e restauração completa. Eles já passaram por um período mais crítico, graças a Deus, mas vamos continuar orando pela vida de Marcos e Thaís. Vamos orar também por um irmão, outro irmão da nossa igreja, que porventura, de uma forma muito discreta, quer apenas pedir oração. Ore por ele. Deus sabe quem é ele e o que ele está precisando. Quero também lembrar aqui e pedir orações que os irmãos continuem orando pela vida da irmã Silene, pela sua família. Continue orando também pela liderança da nossa igreja, pelos irmãos que fazem parte do conselho administrativo, as decisões que precisamos tomar, que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Irmãos, continuemos em oração. E mais um pedido de oração. Roquinho, que é irmão de Elisângela e de Ailton, precisa das nossas orações. Vamos orar pela sua saúde, pela sua vida espiritual. Vamos orar por ele, pela sua família. Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos achegamos ao teu trono de graça e de glória. Para primeiro te agradecer por todos os grandes feitos que o Senhor tem realizado na vida do teu povo. Te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade de louvar o teu nome. Obrigado, Deus. É um privilégio para nós poder estar aqui juntos, reunidos, nós aqui, os irmãos nas suas casas, tendo a liberdade de louvar o teu nome. Peço uma bênção especial sobre a vida da irmã Neuza. Continua cuidando da saúde dela. Continua cuidando de Fernando, dos seus filhos, de Samuel e Iago. Continua cuidando dessa família. Abençoa também a vida, ó Pai, de Hernani Messês. Cuida da sua saúde. Cuida também da sua vida em relação à sua espiritualidade. Também abençoamos e pedimos um direcionamento, uma bênção sobre a vida de Roquinho. Cuide da saúde dele, ó Pai. Apresentamos ele diante do Senhor, a sua família, a sua saúde, Pai. Restaura, se for assim da tua vontade. Traz a cura, porque o Senhor pode, só o Senhor pode. Cuida dele, ó Pai. Cuida também da vida, a vida, ó Pai, dos irmãos que estão em casa, inquietos, preocupados, angustiados até
por essa situação. Cuida daqueles que estão sofrendo, ó Pai, pela pandemia, passando por dificuldades na sua saúde, alguns também com dificuldade financeira por este momento. Providencia, ó Pai, o sustento necessário, porque o Senhor é o nosso provedor. Abençoa a vida de Marcos e Thaís. Desde já te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Continua cuidando deles e da sua casa. Dá-nos um restante de tempo aqui na tua presença e fala conosco através da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o nosso vídeo dos promotores de missões, o El e Mag Rocha. Nós temos um convite a toda a igreja a continuar participando de missões mundiais durante essa semana. Olá, estamos em campanha de missões mundiais e a Junta de Missões Mundiais segue avançando, transformando o mundo com a alegria de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero animar você a ofertar por missões mundiais e continuar ofertando. Nossa igreja está participando ativamente dessa campanha também e você pode fazer essa oferta ainda. Então procure os meios que vão aparecer aqui no vídeo também para você fazer a transferência de uma forma ou entregar na secretaria da igreja, mas participe. Acima de tudo, ore por esses missionários. Coloque eles em suas orações e conheça os projetos que a nossa Junta de Missões está desenvolvendo ao redor do mundo. Nós somos uma igreja missionária e nossa campanha de missões está acontecendo. Então, que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Amém. Está aí os nossos promotores de missões e você está convocado. Se puder, claro, participe conosco, doando para missões mundiais. Durante essa semana, você pode procurar o irmão Adinaldo, se tiver a sua oferta de missões, entregar e informar. Ou, se fizer alguma transferência ou depósito nas contas, por favor, manda a informação pelo WhatsApp da igreja informando. Esta é uma oferta para missões mundiais. Continuemos aí participando como igreja missionária que somos deste momento. A igreja também, irmãos, estará participando com o valor. No próximo domingo, à noite, nós estaremos divulgando o valor de oferta de missões que enviaremos nesse ano de 2020. Continuaremos com esta visão missionária, porque entendemos que a missão da igreja é fazer missões. Vamos continuar louvando ao Senhor através de mais uma canção, louvando ao Senhor juntos, você na sua casa e nós aqui na ministração deste louvor pela irmã Léa e o irmão Ronaldo. E eu quero dizer, durante essa canção, aquiete-se um pouco, pare um pouquinho, louve conosco e prepare o seu coração para a mensagem da palavra logo após. Deus abençoe. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Para de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, um valor. Você tem valor, um valor. Você tem valor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias, se você assim puder, Romanos capítulo 8, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. Romanos 8, 18, vamos ler até o 28. Versículo 18 diz assim a palavra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera, o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai bondoso, na Tua presença, estamos diante da Tua palavra, fala conosco nesta manhã, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 8 é o capítulo da liberdade. Os versículos 1 já começa dizendo: pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este capítulo é uma verdadeira declaração da liberdade cristã que temos em Jesus. Jesus é o nosso libertador. Jesus nos deu por completo a liberdade e nós hoje podemos viver intensamente e de uma forma muito constante essa liberdade. Mesmo nos dias que parece que nós estamos aprisionados pelos nossos sentimentos de inquietude, de ansiedade e de preocupação. Jesus nos deu a liberdade. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, apresenta, desde o versículo 3, que a nossa vida é uma vida governada pelo Espírito e não pela carne. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vivemos e podemos viver esta liberdade no Espírito. Ele diz, porque aquilo, versículo 3, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne,
pecaminosa no que diz respeito ao pecado, melhor dizendo. E assim Deus ordenou ou condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a palavra é de liberdade, é de libertação que temos em Cristo Jesus. A grande verdade é que esta liberdade, ela não está dependendo apenas dos esforços humanos, mas ao mesmo tempo, Jesus providenciou para que através da nossa vida, na sua presença, nós experimentemos esta liberdade. Como é bom ver a palavra de Deus tão clara, trazendo este assunto tão importante para os nossos dias, que é viver em liberdade. Qual liberdade nós precisamos viver? Gostaríamos de falar nesta manhã sobre a liberdade do desânimo. A liberdade do desânimo. Não ser escravizado pelo desânimo no momento em que se instaura nas nossas vidas, com tantas notícias, com tantos fatos que trazem tristeza, inquietude, trazem no nosso coração um peso de tudo que estamos vivendo. Nós não podemos ficar imunes, nós não somos imunes a estes sentimentos que estão em toda parte, em todo o mundo, de medo, de apreensão, de ansiedade, de preocupação. Nós não estamos imunes porque estamos no mundo, mas nós podemos nos revestir pela fé, meus irmãos, desta liberdade, não andar ansioso, ainda que a ansiedade venha bater à minha porta, eu posso contemplar pela presença do Espírito Santo de Deus esta liberdade de não me dobrar, de não deixar ser dominado, escravizado pela ansiedade e preocupação desses novos tempos. O que mais tem trazido inquietação, claro, em relação à própria doença, que é séria, que mata pessoas, quase 28 mil pessoas já morreram no país. Mas, além disso, a ansiedade, o medo, a preocupação tem paralisado as pessoas. Muitas pessoas estão inquietas, preocupadas, como um bichinho na sua casa ali, com medo, porque a ansiedade tem não apenas batido a sua porta, mas muitas vezes tem entrado no seu coração e tem trazido muitos males, inclusive para a sua fé, porque começa a duvidar da provisão, do cuidado de Deus. Como falei, o apóstolo Paulo diz que aqui já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação do desânimo, a condenação de vivermos escravizados pelas preocupações, podemos em Cristo Jesus experimentar esta liberdade. Meus irmãos, uma vida governada pela carne é uma vida que depende dos seus esforços humanos, dos recursos finitos, é uma vida egoísta. Mas, em contraste com isso, diferente disso, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma vida que é livre para se opor a toda e qualquer ansiedade generalizada que queira tomar conta do seu coração. E aqui é importante perceber a fé e reafirmar a nossa fé que temos em Jesus. Nestes textos, aliás, nesses versículos, melhor dizendo, que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala de sofrimentos, fala de lamentos, fala de gemidos. Que eu e você, muitas vezes, passamos por esses lamentos, sofrimentos. Quem em sã consciência, meus irmãos, quem na idade da consciência já adulto, ou pelo menos grande o suficiente para ter consciência das coisas, pode dizer que nunca sofreu? Quem? Ninguém. Todos nós passamos por sofrimentos, por dificuldades, às vezes por ansiedades, por preocupações. Talvez num momento como este, alguns estão um pouco mais inquietos, ainda mais preocupados, vivendo e lidando com este medo de ser dominado pelas suas preocupações. O apóstolo apresenta aqui os sofrimentos, ou o que eles chamam de gemidos, que muitas vezes tentam nos aprisionar. No versículo 12, ele diz
antes, no contexto da leitura que fizemos hoje. Ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaremos os feitos do corpo, certamente viveremos ou viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui nós vemos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus quando estamos na presença de Deus. O versículo 18 ainda fala dessa frustração que nós podemos experimentar, mas ao mesmo tempo vencer desses dilemas da vida. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Através do Senhor Jesus Cristo, nenhuma frustração ela vai tirar a liberdade que nós temos em Cristo. Aqui nós precisamos experimentar a liberdade sobre o desânimo. Eu e você, nesta manhã, baseado nessa palavra, podemos dizer: eu vivo a liberdade por completo, inclusive sobre o desânimo, sobre a falta de fé na minha vida. Eu estou livre em Cristo Jesus. Precisamos nos comprometer a fazer a nossa parte de, pela fé, confiar nas palavras tão especiais, tão generosas, tão ensinadoras. Gostaria de pensar com os irmãos que muitos podem estar aqui aprisionados. Talvez você está aprisionado hoje pelo seu desânimo, pela sua preocupação. Você dorme preocupado, acorda preocupado, passa o dia ansiosa com tudo o que está acontecendo e não consegue descansar no Senhor. Talvez seja esta a realidade de algumas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Quero dizer que muitos podem estar, além de aprisionados, perder a liberdade de viver esta fé, contemplando o agir e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque o desânimo é uma prisão. E ainda que venha, que ele bata a nossa porta, é muito importante para cada cristão resistir ao desânimo neste momento. A prisão do desânimo pode ocorrer por algumas coisas. Primeiro, porque eu não compreendo quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Então, às vezes eu estou desanimado com a vida porque as minhas expectativas estão em coisas que a palavra de Deus não nos ensinou, que não são princípios da palavra ter expectativas sobre estas coisas. Ou seja, não ter o propósito correto sobre o meu papel, a minha missão enquanto servo de Deus aqui no mundo, me causa desânimo. Segundo motivo que pode me trazer uma prisão sobre o desânimo, ou ser aprisionado pelo desânimo, é estar fora do propósito de Deus. Não compreender, ou ainda que compreenda, decidir não cumprir, não viver, não experimentar, estar no centro da vontade de Deus e cumprir os princípios da sua palavra, viver em desobediência, então também nos leva a estar aprisionado pelo desânimo. E ainda por estar passando por uma crise emocional. Aqui, talvez seja o momento da maioria das pessoas, nós vivemos uma crise mundial. Essa crise mundial que é em relação à saúde, em relação à pandemia do vírus, coronavírus, que gera a doença Covid-19 nas pessoas. Esta crise mundial tem gerado ansiedade, tem gerado certos distúrbios emocionais, confusão de coisas relacionadas à sua mente, aos seus pensamentos, aos seus propósitos. Então, isto também, as crises, as dificuldades, a perca de um parente, quem sabe a doença de uma pessoa próxima, gera uma crise que muitas vezes desemboca também no aprisionamento do desânimo. E você pode estar até um pouco desanimado e nem perceba. E às vezes nós estamos desanimados, aprisionados por não compreender um propósito maior que Deus tem para as nossas vidas. Diante dessas razões, eu gostaria de sugerir, através do texto sagrado,
algumas verdades aqui que nós aprendemos que nos ajuda a ter consciência, a ter entendimento para superar esta ansiedade e esta preocupação, para nos libertar da prisão do desânimo. Paulo apresenta aqui pelo menos 3 gemidos. 3 gemidos são discutidos aqui. Sofrimentos apresentados aqui que Paulo trata com a igreja em Roma e comigo e com você. No versículo 20, ele diz assim, olha o que diz o texto. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Aqui os gemidos da criação. Paulo fala dos sofrimentos que todos passam. Toda a criação, todos que foram criados pelo Senhor, toda criatura vai passar. Os gemidos da criação, que ele fala aqui, traz o entendimento da vaidade, daquilo que está ligado ao egoísmo, às suas vontades, mas que manifesta um aprisionamento. E a criação geme, como ele coloca no versículo 22. A criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O gemido da criação é a situação de uma criação que foi criada para a vida e através do pecado de Adão, ela escolheu a morte em desobediência a Deus e a sua palavra. O gemido dessa criação, ela é e está aí para todos verem, é o mundo, o gemido desta criação, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós, todos. Alguns até entendem, nós somos filhos de Deus. Bom, segundo a palavra, filhos de Deus são os que estão no Espírito e creem em Jesus como seu Salvador e se tornam filhos de Deus. Mas precisamos entender, nos sofrimentos do mundo, por conta do pecado, por conta da desobediência, o gemido da criação. Primeiro, o gemido da criação. Observe comigo o versículo 23. Diz assim: e não somente ela, ou seja, os gemidos da criação, a vida dos que foram criados, toda a criação, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso espírito, do nosso corpo, melhor dizendo. Aqui Paulo está dizendo que há, sim, na vida dos cristãos, na vida daqueles que creem em Jesus, na vida daqueles que têm o Espírito, os gemidos dos cristãos. Aqueles que sofrem não somente como criatura deste mundo, mas sofrem com as coisas desse mundo, gemem, sofrem, têm limitações por conta, inclusive, das perseguições que vivem, e a sua própria carne é o seu maior inimigo. Aquele que crê, aquele que está nos pés do Senhor Jesus, ele tem um inimigo muito grande, que é a sua própria carne, querendo valer-se ou querendo prevalecer contra o Espírito. É o Espírito que milita contra a carne. É o que a palavra de Deus nos mostra, nos apresenta claramente, porque não é somente a criação, mas agora também experimentamos nesse mundo os gemidos do cristão. Precisamos entender esta grande verdade, porque senão nós estaremos colocando as nossas expectativas no mundo onde tudo vai bem, no mundo onde não existe sofrimento, nem dor, nem inquietação, e criamos uma expectativa errada, e toda expectativa colocada em um local, em um ambiente, em uma certeza que não existe, ela é frustrada. E com as frustrações vêm os desânimos da vida. Quantos estão frustrados porque têm uma visão não bíblica do que é ser cristão? Quantos foram para as igrejas com expectativa de receber aquilo que Deus não disse que daria, mas alguém falou,
Mas um pastor, um bispo, um padre, um religioso falou, e você criou uma expectativa sobre aquilo, e quando aquilo não veio, você se frustrou, se desanimou, e infelizmente alguns se desviaram pelas suas frustrações, pelo seu desânimo que bateu no seu coração e lhe aprisionou. Meus irmãos, tenhamos a sensibilidade de buscar sabedoria em Deus, para não criar expectativa naquilo que não é promessa de Deus para mim e para você. Paulo apresenta aqui os gemidos dos cristãos. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Pastor, mas parece que nós não pregamos sobre as bênçãos, porque as bênçãos, elas são vistas e contempladas muito mais fácil por todos nós. Quantas bênçãos nós temos compartilhado ao longo da igreja, de milagres, de cura que Deus trouxe sobre a vida de irmãos, de transformação de vida. Quantas coisas nós temos falado, a palavra de Deus, ela nos enche de promessas, para vivermos a nossa vida baseada na expectativa que Ele nos dá. Mas tomemos cuidado, para não criar expectativa naquilo que Deus não nos disse que daria. Por isso é importante, muito importante, você tomar cuidado com aquilo que você diz para o outro irmão, dizendo: olha, Deus mandou lhe dizer. Tem certeza? Se você tem certeza, que Deus use você. Mas eu particularmente, irmãos, eu tenho muito temor de usar uma palavra que existe a possibilidade, por menor que seja, de ser minha, porque eu vi o sofrimento do irmão, porque eu vi a inquietação do irmão, e eu vou dizer que Deus mandou dizer esta e esta palavra. Ele pode fazer isso? Pode. Ele faz isso? Faz. Mas observe quantas vezes na vida dos homens de Deus, Deus apareceu. Observe. Na vida de Paulo. Observe. É o apóstolo, sim, mas observe. Depois do entendimento, depois da transformação, nós andamos agora pelos princípios da sua palavra. Nós não criamos expectativas para todo dia dizer: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir de uma forma audível, e se o Senhor não me falar de uma forma audível, eu vou ficar frustrado nesse dia, eu vou ficar triste, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor mande alguém na minha porta para falar comigo nesta manhã e me dar uma mensagem, porque Deus faz isso, Deus faz, irmãos, mas nós não podemos criar expectativa nessas coisas. Entendam, espero que os irmãos estejam compreendendo aquilo que Deus quer que nós saibamos estar na sua palavra. Deus vai usar situações excepcionais para falar com você, não tenho dúvida. Deus é Deus, e quem sou eu para limitar aqui a ação de Deus? Mas tome cuidado, porque eu vejo muitas pessoas frustradas, muitas pessoas inquietas, porque têm aqui criado expectativas sobre coisas, sobre resoluções de problemas, que Deus ainda não deu a resposta final dos lábios sempre vem do Senhor. Eu e você, como batistas, nós cremos no sacerdócio real de todo crente. Eu e você, nós podemos nos ajoelhar e, em nome de Jesus, ter certeza que nós estaremos na presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes, nós precisamos da nossa fé e nós precisamos de Jesus. E Ele já veio, já morreu por nós, já pagou o preço, e como diz a palavra, Ele é a propiciação, Ele é o único mediador, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os gemidos dos cristãos, nós, assim como as criaturas, ou toda a criação, também sofremos. E aqui, a partir do versículo 26, Paulo fala dos gemidos do Espírito. O Espírito geme, olha o que ele diz, a palavra diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, da mesma maneira que a criação, da mesma maneira que as criaturas que se tornaram cristãos, ou seja, os crentes em Jesus, agora também
o Espírito intercede por nós. Ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por mais desanimado que eu e você esteja, nós temos o Espírito Santo. Jesus, através da salvação em Jesus, nós temos o Espírito Santo e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo aqui considera o Espírito Santo um ser pessoal, e quando nós buscamos de coração, com os nossos corações diante do Pai, os nossos corações, eles são sondados, eles são vasculhados, nós somos levados ao centro da vontade de Deus, nós teremos uma compreensão celestial das coisas que nós precisamos viver, nós estaremos estabelecendo um ânimo e uma expectativa nas coisas que sim nos traz esperança, e não nas que são do mundo e nos causam frustrações. Assim, nos gemidos da criação, nos gemidos dos cristãos e nos gemidos ou o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu e você, nestes dias, neste dia, pode contemplar o versículo 28 com muita propriedade. Apenas se você compreender o contexto do que a palavra de Deus está falando. Nós gememos e sofremos como criação. Nós, como cristãos, passamos por gemidos, como diz o versículo 26. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí eu posso contemplar a verdade do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, visão de reino de Deus na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem. É um dos versículos que muitas pessoas criam muitas indagações. Mas como assim? Como algo ruim que acontece na minha vida pode estar e contribuir para o meu bem? Como algo que é, para mim, devastador? Deus é soberano, Deus está no controle e a gente precisa se perguntar: é consequência das minhas escolhas? Boa parte dos nossos sofrimentos são consequências das nossas escolhas. Nós temos dificuldade de avaliar isso. Nós temos dificuldades de ser sinceros com isto, de olhar para trás e dizer, lá atrás, onde precisava escolher caminhos de paz, caminhos da palavra, viver os princípios da palavra de Deus, eu andei conforme os meus próprios interesses e desejos. Isso traz consequência para a minha vida. Eu preciso aprender a lidar. É a lei da semeadura. Aquelas coisas que estão no agir de Deus, no soberano de Deus, que nós chamamos de fatalidade, as que são incompreensíveis, a própria palavra de Deus nos revela que aquilo que precisava ser conhecido, Deuteronômio nos diz, 29, já mostrou este conhecimento, aquilo que nós podemos ter do Senhor, nós teremos. Aquilo que faz parte do Senhor e está no seu controle, nós descansamos e confiamos. É pela fé, meus irmãos, é pela fé, é pela fé. Nesta manhã, que eu e você vivamos a liberdade do desânimo. Ele vem, ele está aí, muitas vezes, nas portas de muitos corações, tentando entrar, tentando se instalar. Quem sabe você já abriu a sua porta, quem sabe você já sente desânimo no seu dia a dia,
Quem sabe você já sente muito mais do que o desânimo, você se sente agora sufocado por essas preocupações. É hora de você olhar para a palavra, é hora de você entender que há gemidos em toda a criação, é hora de você perceber que há sofrimentos também na vida dos cristãos, é hora de você entender e receber de Deus a graça, o privilégio de entender pela palavra que tudo o que você precisa serão colocados diante do Senhor com gemidos inexprimíveis e Ele sonda a nossa mente. Dobre-se diante do Senhor que você serve. Aquiete-se o seu coração diante do Senhor. Continue buscando a presença do Senhor. Continue vivendo uma vida de oração, porque isso nos traz segurança, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil de trazer essa verdade num momento como este, mas é a palavra que nos quer, através dos seus ensinos, nos libertar de toda e qualquer ansiedade e preocupação que ronde, que sonde os nossos corações. Eu estou livre, você é livre. Em Cristo Jesus nós somos livres. Nós podemos contemplar pela fé e trazer essa segurança. Tudo, meus irmãos, foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim, já nos deu. Pela fé, contemple o cuidado de Deus, contemple o agir de Deus, contemple a provisão de Deus, contemple o sustento de Deus. Pela fé, contemple o direcionamento de Deus sobre este momento, sobre o que está acontecendo no mundo, na nossa família. Pela fé, contemple, busque conhecer mais esse Deus, busque a presença dEle, viva uma vida na presença do Senhor. Olha o que diz o texto, que no tempo certo, no tempo devido, Ele nos exaltará. Cada dia, em cada momento, em cada situação, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para ter a expectativa dos céus, a expectativa do Senhor sobre todas as coisas, para evitar frustrações, para viver esta liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Porque nenhuma, quando a Bíblia diz nada ou nenhuma, é exatamente o que ela está querendo dizer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Livre-se da ansiedade. Não deixe se aprisionar pelo medo. Não deixe ser tomado pelo desânimo. Mas vença o desânimo pela fé no Deus que você serve, que eu sirvo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai bondoso, nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Abençoa cada irmão, cada irmã. Os que estão ansiosos, preocupados, traz liberdade aos seus corações e nos faz viver a cada dia em novidade de vida. Os que estão bem, continua fortalecendo a vida desses irmãos, trazendo sempre ânimo e encorajamento através da tua palavra. Obrigado por este tempo. Obrigado pela vida desses amados irmãos que estiveram conosco nesta manhã. Que o teu nome seja engrandecido. Dá-nos um dia na tua presença, pois nós oramos e abençoamos a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. 18 horas, estaremos aqui mais uma vez para louvar o Senhor. Hoje, 15 horas, um bate-papo com o pastor ali no Instagram. Tenha um dia de paz na presença do Senhor Jesus e entenda que toda a liberdade já foi conquistada, a liberdade total sobre todas as coisas, inclusive do desânimo, sobre o desânimo, já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe.
posso explicar. O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso.